E o ardor missionário é aquela capacidade de colocar Deus no centro. Quando a pessoa tem esse ardor missionário, ela não desiste, ela insiste, ela persevera, mesmo nas dificuldades. Uma igreja que tem ardor missionário, ela é uma igreja viva, é como uma fonte, ela se renova a cada momento. A igreja que tem o ardor missionário, ela não é egoísta, ela não se coloca, a pessoa que tem o ardor missionário não se coloca no centro, porque ela coloca no centro Jesus e o projeto de Jesus. Nós talvez estivemos sempre familiarizados em estar com as populações nas pequenas comunidades, aldeias, área rural, e tivemos que estar e teremos que continuar a estar, não podemos abandonar. Mas agora olhar a realidade urbana, onde a igreja precisa se inserir mais e melhor, as grandes periferias urbanas das metrópoles, as populações marginalizadas, a presença da igreja que muitas vezes acaba sendo pouco significativa para a cultura urbana, o testemunho do Evangelho que de alguma maneira não aparece na cultura urbana. Eu acho que este é um dos grandes desafios que nós teremos que enfrentar daqui para diante. Como continuar a ser testemunhas do Evangelho num outro contexto social, político, econômico, cultural do que aquele em que nós estamos até agora acostumados a trabalhar. Uma igreja missionária não é triste, não é abatida. Uma igreja missionária não olha para as dificuldades, mas olha para o futuro, porque ela sabe que Deus é capaz de agir nela. E ela não age apenas pelas suas capacidades humanas, sua força humana, mas ela age movida pelo Espírito, e o Espírito é maior. A força de Deus é aquela força invencível. São Paulo apóstolo, quando ele se encontrou com Jesus, ele recebeu esse dom do Espírito e falou, e chegou à seguinte conclusão: ai de mim se eu não evangelizar, ai de mim se eu não evangelizar. Então, quem tem o ardor missionário, ele tem essa convicção: eu tenho que construir esse reino de Deus, eu tenho que fazer o bem, eu tenho que propagar a alegria do Evangelho, como diz o nosso querido Papa Francisco. Os desafios pastorais da igreja na América Latina e do Caribe são do tamanho do continente. Porque nós não podemos olhar a América Latina apenas como fosse um bloco só. São muitos países, muitas realidades eclesiais, sociais, culturais diferentes. De modo que, eu diria, o desafio número 1 é a evangelização. A igreja, nos diversos contextos, continuar a evangelizar, a testemunhar a fé, a levar avante a vida cristã, a incidir na vida da sociedade, na vida de cada povo, mediante a luz, o sal, o fermento do Evangelho. Não esmorecer no caminho do Evangelho. Esse me parece o desafio número 1. E é claro, isso se desdobra depois em muitas coisas que precisam ser encaradas de acordo com as realidades particulares. Em algum país será uma maior atenção às populações, digamos assim, que ficaram à margem, ficaram excluídas para o testemunho da caridade, a presença pastoral junto delas, defesa dos seus direitos, a sua dignidade, defesa da justiça, dos direitos humanos, a integração verdadeiramente também na vida comum. A Conferência Episcopal Latino-Americana e Caribenha, o CELAM, ele tem uma missão muito, muito grande em toda a igreja da América Latina e do Caribe. Em 1956, quando foi criado o CELAM, essa conferência, ela tem a missão de ajudar a igreja a olhar para as suas qualidades, sua missão, e olhar também para as dificuldades desse continente latino-americano.
E o CELAM tem essa missão de dinamizar a vida da igreja. A conferência de Aparecida ela foi muito importante. Por quê? Ela definiu um tema e toda a reflexão dizendo assim: todo batizado, ele é discípulo e missionário de Jesus Cristo. Todo batizado. Então, quando se falava em ser missionário, se pensava no padre, se pensava no bispo, se pensava nos religiosos e os leigos distantes como leigo. Quando se coloca que todo batizado é missionário, então toda a igreja é missionária. E esse documento se torna referência para toda a igreja tomar consciência da sua vocação batismal. A igreja na América Latina tem uma realidade a enfrentar que ainda pouco se fala, mas nós haveremos de ouvir muito daqui por diante. A realidade urbana. A América Latina é o continente mais urbanizado do mundo. O continente mais urbanizado do mundo é a América Latina, onde mais de 80% das pessoas vivem em cidades médias e grandes, com mais de 50 mil habitantes. Isso em nenhum outro continente. E, portanto, este é um enorme desafio para a igreja na América Latina, como estar presente nas cidades.